Fala galera, bem-vindos de volta ao podcast Spoilers da Vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu tô aqui para te ajudar a desenvolver os melhores hábitos para transformar sua vida, sua disciplina, seu foco e produtividade. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E nesse 12º episódio da temporada, eu vou falar mais uma vez sobre hábitos atômicos e como implementá-los pode dar um reforço na sua disciplina. Atingir os nossos objetivos muitas vezes parece aquela montanha difícil de escalar, né? Parece que a gente olha para cima e vê o pico da montanha com o sol batendo, as rochas, um lugar de paz, de tranquilidade, onde a gente quer chegar. Mas ainda está muito distante, nem dá para ver o caminho que a gente tem que percorrer pela frente. Mas se você, ao invés de olhar o caminho que ainda tem que ser percorrido, olhar para trás, você veria o quanto você já andou em direção ao seu objetivo. E isso sim seria um motivo de celebração. Cada passo que você deu é um passo mais próximo do seu objetivo. E a disciplina e a consistência são o que te permitem chegar lá. O conjunto desses pequenos passos vai se transformar em metros e depois em quilômetros. Repare que eu não estou falando de velocidade e nem de direção. Eu entendi, você já sabe o seu objetivo. Ou seja, agora é manter o foco, manter a sua lanterna ligada, né? Lembra do episódio anterior? É isso, você já tem o seu foco, já tem o seu objetivo. E se você ainda não sabe, volta aí no episódio anterior, começa por lá, porque mesmo que seja lentamente, andar na direção errada vai te levar ao resultado que não é o que você está procurando, né? E James Clear, um autor americano de livros que escreveu Hábitos Atômicos, que você já deve ter ouvido falar aí no episódio sobre ganhos marginais, que fala sobre a construção desses hábitos, como isso pode ser eficaz na transformação das nossas vidas. Ele fala que os hábitos atômicos eles são baseados na ideia de que mudanças duradouras, né, perenes, que a gente precisa trazer para a nossa vida, elas têm que ser de ações pequenas, porém consistentes. Em vez de tentar mudar drasticamente de uma vez, você quebra o seu objetivo em partes menores e elas são ali mais gerenciáveis, né? Por exemplo, se você deseja escrever um livro, ao invés de se concentrar na tarefa que muitas vezes pode assustar de escrever o livro inteiro, você pode se comprometer a escrever apenas uma página por dia ou 10 linhas por dia. Essa é uma ação pequena e ela é acessível, que ao longo do tempo ela vai se acumulando para que você alcance o seu objetivo maior, que é ter ali o livro escrito por inteiro. Da mesma maneira como escalar a montanha, passo a passo você vai chegar lá, né? E ao contrário de outras abordagens que são tradicionais e que se concentram em grandes mudanças repentinas, os hábitos atômicos eles se baseiam na filosofia da melhoria contínua, né? Onde o progresso é alcançado através desses pequenos passos simples e consistentes. E essa é exatamente a mágica por trás desse processo. Como esses hábitos são tão pequenos e simples, eles são quase imperceptíveis e se tornam fáceis de se implementar e principalmente de serem mantidos a longo prazo. Com isso, você supera aquela procrastinação ou aquela resistência até psicológica que você pode ter e que te impacta ali na busca dos seus objetivos, né? E se você acha que isso é algo inovador, você vai perceber que a gente já nasceu fazendo isso. A gente começa a falar uma palavra por vez, a gente começa a andar uma palavra por vez, às vezes até menos do que isso, né? A gente acaba engatinhando primeiro, mas a gente faz isso de forma consistente. E até como adultos, nosso aprendizado também é assim. Se a gente está aprendendo uma língua, a gente não vai saber todo o vocabulário dela de uma vez só. A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Então não pensa que você não consegue. Você já conseguiu, tá aí, tá dentro de você. É só você reativar e voltar a acreditar e, obviamente, praticar, né? E quando a gente realiza as mesmas ações repetidamente, elas se transformam automaticamente em parte da nossa vida, né? Elas se tornam os hábitos. Isso significa que você não precisa depender apenas da motivação, do seu autocontrole ou da força de vontade para você agir. Esses hábitos atômicos, eles se tornam ali uma segunda natureza. Assim, mesmo naqueles dias que você estiver menos inspirado, com menos energia, você vai continuar avançando em direção aos seus objetivos, porque esses hábitos já te orientam ali, né? Além disso, esses hábitos também ajudam a gente a superar a armadilha da perfeição. Muitas vezes, a gente acaba sendo intimidado pela ideia de que a gente precisa fazer grandes mudanças ou alcançar ali resultados extraordinários de uma só vez. Um outro benefício é que ele ajuda também a gente cultivar aquela mentalidade de crescimento. Lembra do episódio que eu falei sobre o mindset da Carol Dweck? Então, se não lembra, tudo bem. Volta lá mais um episódio para você acompanhar aí. E é um episódio que fala sobre como a nossa mentalidade de crescimento pode ajudar
a gente não se bloquear perante desafios que a gente tem durante a nossa vida ou objetivos que a gente tem, e ao celebrar cada pequena vitória ao longo desse caminho, a gente também começa a internalizar de que aquele progresso é possível, de que a gente é capaz de alcançar os nossos objetivos. E a implementação desses hábitos atômicos, ela não tem só impacto nas nossas ações externas, né? Ele também desencadeia mudanças internas no nosso corpo, conforme é estudado aí pela neurociência e a própria neurobiologia. Quando a gente realiza de forma consistente essas pequenas ações que compõem nossos hábitos atômicos, várias áreas do nosso cérebro são ativadas, resultando aí numa cascata de reações que fortalecem esses comportamentos que a gente está criando. Uma área-chave do nosso cérebro, que é envolvida na formação desses hábitos, é o córtex pré-frontal. Essa região ela tem papel fundamental quando a gente está ali planejando, quando a gente está fazendo alguma tomada de decisão, que é um processo puramente cognitivo, né? Mas eu não vou entrar aqui também em detalhes muito técnicos, se vocês quiserem, no futuro eu entro aí. Mas é importante entender que com o tempo esses hábitos criados, eles vão gerando ali um ciclo que você gasta menos energia para poder realizar essas tarefas, e como a gente sempre fala aqui, como eu sempre trago, o cérebro gosta disso, né? Ele acaba te fortalecendo na criação de hábitos, gastando menos energia, fazendo com que você procrastine menos. E obviamente tem um outro cenário, né? Que quanto mais você realiza, mais você vai liberar dopamina, né? Aquele neurotransmissor que é responsável por uma sensação de prazer, de bem-estar. E aí quanto mais você realiza, mais você libera dopamina, que vai te dar o quê? Aquele impulso de ação para realizar mais ainda. Então é quase que um ciclo virtuoso, né? A gente tem aquele ciclo ruim, mas esse é um ciclo muito positivo, onde você vai estar ali formando novos hábitos que vão te liberar dopamina, que vão facilitar com que você continue com essas atividades, com esse comportamento, né? E à medida que a gente vai implementando esses hábitos atômicos, a gente também afeta os níveis de estresse e ansiedade do corpo. Existem aí diversos estudos que demonstram que a realização dessas pequenas ações, de forma consistente, elas podem diminuir o nível de cortisol, que é um hormônio de estresse, que aumenta aquela sensação de mal-estar, de dor no corpo, de tensão, né? Que a gente volta e meia está sentindo. E aqui também eu vou trazer, para finalizar, algumas estratégias baseadas aí em sites da psicologia comportamental, da neurociência, da neurobiologia e até experiências práticas que podem ajudar a integrar os seus hábitos de maneira mais eficaz, né? Primeiro ponto comece pequeno e seja consistente. Escolha um hábito atômico tão pequeno que pareça quase ridículo, que a chave é tornar ele tão fácil de realizar que seja praticamente impossível de falhar. E aí você se compromete em realizar essa ação todos os dias, sem falhar, obviamente, e essa consistência que é o mais importante, é mais importante até do que a intensidade. Eu, por exemplo, mantenho o hábito da leitura, de ler pelo menos 10 páginas por dia, ou 30 minutos de audiobook, que tem me ajudado a consumir aí, em média, 4 livros por mês. Parece pouco quando você pensa em 10 páginas ou em 30 minutos, mas o resultado final de 4 livros é muito mais do que a média da maioria das pessoas aí que você vê lendo livros, né? E outro ponto criar gatilhos e rotinas. Associe os seus hábitos atômicos a gatilhos que existem na sua vida diária. Por exemplo, se você quer incorporar leitura na sua rotina, associe a um momento específico do dia, como logo após acordar ou antes de dormir. Minha esposa, por exemplo, gosta de fazer essa leitura antes de dormir e eu gosto no início do dia, né? No meu caso, quando eu estou na academia, correndo, acabo ouvindo ali um audiobook, ou quando eu termino de tomar café, eu pego meu livro também e vou folhear ali, ler umas 10 páginas para manter a minha consistência. Outro ponto visualizar o seu progresso, manter um registro visual do seu progresso. Isso vai ter um efeito como se fosse um calendário na parede, né? Ou pode até ser um aplicativo que permita você acompanhar os seus hábitos. Eu uso o Rabbit, mas eu também uso o Excel, e eu gosto de me permitir esse rastreio de forma simples. Eu não quero burocratizar o processo. Pode ser até num caderninho. O importante é que você consiga registrar o seu progresso e ver a sua evolução. Isso que é o mais importante. Um outro ponto é ser flexível e se ajustar. A gente tem que estar preparado para que, se a vida, como ela é imprevisível, nos der um dia ali mais difícil para realizar nossas ações, que a gente não se puna, né? Que a gente não se sinta perdido, que a gente simplesmente se ajuste e avance no dia seguinte ou no final do dia. Anota aí. A vida é imprevisível e vai haver dias em que você vai precisar se ajustar e continuar. No momento em que você internalizar isso, você vai passar a trazer um peso muito menor para os seus acontecimentos do dia a dia e você vai se adaptar sem culpa, sem preocupação, sem estresse. E por último,
celebre as pequenas vitórias, reconheça e celebre cada pequena vitória ao longo do seu caminho. Isso vai reforçar a sensação de realização, vai liberar dopamina e vai manter a sua motivação alta. E se lembre de que o progresso ele não precisa ser enorme, não precisa ser gigante. Isso aqui é o que te dá energia para continuar. É o reconhecimento, a celebração de tudo que você conquistou. Se você não celebra, para o seu cérebro, parece que aquilo ali não foi relevante. É tipo, tá pago, né? Não fui na academia, mas não postei disso, tá pago. Então não fui na academia. Para o seu cérebro é mais ou menos isso, tá fazendo aqui uma metáfora. E obviamente, se você está monitorando, se você está celebrando, você tem que revisar e se adaptar, ver se suas metas estão corretas, se sua evolução está ok. E aqui é um ponto importante que eu trouxe no outro episódio. Se você não mede, não monitora os seus resultados, você não vai saber se está indo bem, não vai saber se está indo na direção dos seus objetivos. E se você precisar ajustar, você também não vai saber. Você vai estar ali no meio do oceano sem nenhuma bússola. E esses foram alguns insights que eu quis trazer aqui para você começar essa construção de hábitos atômicos, hábitos simples que vão mudar a sua forma de pensar, de agir e, consequentemente, os seus resultados. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe agora, não deixa para depois não. Deixa também o seu comentário, o seu review, me fala a parte que mais te tocou aí e que você precisa de ajuda para se desenvolver. E se você também quiser aumentar o seu nível de conhecimento sobre disciplina, autoconhecimento, autocontrole, foco, inteligência emocional, acompanhe aqui o canal e fica de olho que logo logo vai ter novidades que vão te ajudar a acelerar ainda mais essa mudança de mentalidade para você conseguir alcançar de vez os seus objetivos, tá bom? E esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.